E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo aqui do canal Entre Filmes e Maratonas. Eu me chamo Fernando Pena e hoje, pessoal, vou estar aqui falando pra vocês sobre 5 filmes do Estúdio Ghibli que vale a pena ser assistido, além, obviamente, de Viagem de Chihiro, por causa que eu acho que esse estúdio ele tem grandes filmes criados e que, infelizmente, às vezes eles são não tão bem assistidos justamente por causa desses filmes mais famosos, como Viagem de Chihiro, mesmo Castelo Animado, ou mesmo Meu Amigo Totoro. Então vamos ver aqui, pessoal, quais são os 5 filmes que eu indico pra vocês que valem a pena assistir do Estúdio Ghibli, lembrando que todos eles estão disponíveis na Netflix. Bom, pessoal, eu vou fazer aqui meio que na ordem cronológica de lançamento deles, tá? Por causa que a maioria dos filmes que eu vou indicar aqui foram lançados nos anos 80. Então, muitos deles se seguiram a criação do Estúdio Ghibli, tá? Que ele foi fundado em 1985 pelo Miyazaki. O primeiro que eu vou recomendar aqui pra vocês é Náusica, do Vale do Vento, certo, pessoal? Esse aqui foi, bem dizer, o precursor dos filmes do Miyazaki, tá? Ele que foi o responsável pela criação do Estúdio Ghibli em si mesmo. Então, quando ele lançou o Estúdio Ghibli, sequer existia, por causa que ele é de 1984. E o Estúdio Ghibli foi fundado em 1985 em decorrência do sucesso que foi esse filme. Bom, basicamente, Náusica conta a história de Náusica, que é uma menina que vive no Vale do Vento. E aí, o legal desse anime é que ele conta a história numa civilização pós-apocalíptica, que ela conta ali depois dos 7 dias de fogo, que na verdade foi tipo o colapso de toda a revolução industrial da humanidade que tava tendo naquele momento. Então, tipo, depois dessa falha da revolução industrial, meio que foi feito o Mar da Corrupção, que na verdade é uma floresta tóxica. Tem ali várias espécies, várias plantas, vários animais que, bem dizer, eles estão ali vivendo na dele, só que se eles são incomodados de algum jeito, eles acabam destruindo tudo pela frente. E um desses animais desse Mar da Destruição, eles denominam como Omos, tá? Que são invertebrados gigantões com uma carapaça extremamente dura e que quando eles ficam bem putos, assim, tipo, se alguém mata algum filhote deles ou se alguém emputece eles de alguma forma, eles meio que destroem tudo pela frente, incluindo civilizações, esse tipo de coisa. Então a galera ali nesse universo meio que quer acabar com eles. E Náusica já é meio que totalmente diferente. Ela meio que quer que todos convivam bem em harmonia com esse Mar da Destruição. E basicamente o plot da história se dá quando uma princesa de outro império acaba invadindo o Vale do Vento, onde Náusica mora, e ela meio que tem ali que salvar o Vale do Vento dessa invasão do outro império. Vale super a pena assistir, tá? Apesar do anime ter sido lançado em 1984, ele tem belas artes, tipo, dentro do Mar da Destruição. São as melhores imagens que você vai ter durante o filme. Bom, e seguindo aqui na nossa ordem cronológica, pessoal, o próximo filme que eu vou recomendar pra vocês se chama Castelo no Céu, que ele foi lançado em 1986. E esse sim foi o primeiro filme lançado oficialmente pelo Estúdio Ghibli, tá? Ele, bem dizer, conta a história de Chita, que é uma menina que tem um colar com uma pedra azul e que tem alguns piratas querendo roubar essa pedra. Ela tá dentro de um dirigível, né, no começo do filme, e os piratas, quando atacam esse dirigível, ela meio que pra se salvar, ela acaba se jogando do dirigível, meio que sem querer. E daí ela acaba caindo na cidade de Pazu, que é um menino aí que também vai se juntar a Chita e vai acontecer toda a história, todo o plot da história. E daí ele meio que salva ela, né, ou seja, ela cai do dirigível, só que essa pedra azul do colar dela impede que ela se esborrache no chão, por exemplo. E aí o Pazu vai salvar ela, leva ela pra casa dele. E daí lá ele conta que o pai dele era um piloto super famoso e ele meio que viu e também fotografou uma espécie de ilha flutuante que tinha um castelo que se chamava Laputa. E agora, pra eles tentarem se livrar desses piratas e tentar descobrir meio que a verdade se Laputa existe ou não, por causa que é uma baita lenda nesse universo que eles existem, eles meio que vão atrás pra tentar descobrir se realmente o Laputa existe ou não. Basicamente o plot da história é em cima disso. O filme é muito bom, ele contém várias cenas de ação, o desenho dele é simplesmente sensacional, então vale muito a pena você estar assistindo. Uma curiosidade é que ele custou 500 milhões de ienes para ser feito. Isso dá mais ou menos de uns 3 milhões de dólares na época, tá? Na conversão do iene pro dólar naquela época. Ele arrecadou cerca de 15,5 milhões de dólares na estreia. Posteriormente ele arrecadou muito mais, né? Quando lançou em VHS, esse tipo de coisa. Mas em bilheteria ele arrecadou 15,5 milhões de dólares, o que é bastante coisa. E se você tá curtindo o vídeo até aqui, pessoal, não esquece de deixar um like aqui embaixo, que isso ajuda bastante na divulgação do canal. Beleza? Bom, o próximo filme que eu vou aqui recomendar pra vocês é o Serviço de Entregas da Kiki. Esse filme foi lançado em 1989. Foi 3 anos aí depois do Castelo no Céu, tá? E também foi um puta sucesso pelo Estúdio Ghibli. Bom, basicamente nesse filme aqui ele conta a história de Kiki, que é uma bruxinha de 13 anos, que nesse universo que ela vive, as meninas bruxinhas, né, de 13 anos, meio que tem que sair pra se virar pelo mundo, por causa que as cidades nesse universo meio que precisam de bruxas pra se desenvolver, pra conseguir crescer e se manter como uma cidade. E ela acaba se deparando com uma cidade chamada Corico, uma cidade bem gigante, assim, pense como São Paulo, mais ou menos. E ela, como é uma menina do interior,
ela meio que tem que se adaptar a toda essa agitação da cidade. E assim, como a única habilidade que ela tem de bruxa, que ela tem maestria é voar, ela meio que faz um serviço de entrega pra ela conseguir se sustentar e então viver nessa cidade. Obviamente que, tipo, toda a história gira em torno dela, né, sobre alguns problemas de adolescência, sobre ela tá se descobrindo. Mas apesar disso, o filme é muito bom, né, também. Obviamente, todos os filmes do Estúdio Ghibli são muito bons. Então também super vale a pena você estar assistindo. Um destaque legal pra esse filme aqui é a Gigi, que é o gato da Kiki, que ele é super engraçado e faz o filme ficar muito mais engraçado. Então vale super a pena ver. Uma curiosidade é que esse filme foi o primeiro filme lançado em parceria com a Disney, tá? Do Estúdio Ghibli. Ele foi lançado nos Estados Unidos em 1997, onde a Disney fez a dublagem em inglês do filme. E a partir daí o Estúdio Ghibli fez parcerias com a Disney para lançar todos os filmes do estúdio aqui no ocidente, né, com dublagem em inglês por parte da Disney. Outra curiosidade também é que ele teve um orçamento de 800 milhões de ienes, que deu mais ou menos ali 5,3 milhões de dólares na época. Eu não achei o quanto ele lucrou, mas eu acho que também foi um puta sucesso do Estúdio Ghibli, então deve ter lucrado aí o suficiente para passar esse orçamento. Bom, pessoal, seguindo a nossa ordem cronológica aqui, o próximo filme que eu vou recomendar para vocês se chama Porco Rosso, o Último Herói Romântico. Ele foi lançado em 1992, aí 3 anos depois do serviço de entregas da Kiki. E basicamente ele conta a história de Porco Rosso, que ele é um piloto de hidroavião, aí que ele lutou na Primeira Guerra Mundial. O universo que se passa a história na Itália fascista, ali entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, tá ali meio que na década de 1920, 1930. E o plot principal da história é em volta da vida do Porco Rosso, tá? Por causa que, assim, ele é um piloto de hidroavião amaldiçoado, né? Por causa que ele tem a cara de porco. Só que no filme ele não conta necessariamente como ele foi amaldiçoado. E ali ele meio que conta a vida de Porco Rosso, ou seja, o que ele faz, o que ele deixa de fazer. E basicamente ele é um caçador de recompensas. Então, por causa disso, ele tem muitos inimigos. Inclusive, um desses inimigos, que são os piratas do céu, meio que pagam um outro piloto chamado Kurtz pra meio que acabar com o Porco Rosso. E é a partir daí que a história meio que se desenvolve, ou seja, o Kurtz ataca o Porco Rosso e aí ele cai no oceano lá e ele tem que meio que se reconstruir. Então dá um jeito no Kurtz lá pra ele nunca mais encher o saco dele. O filme super vale a pena assistir, ele é um dos meus filmes favoritos do Estúdio Ghibli, por causa que ele tem uma história muito bem contadinha, né? Porque vocês podem ver que alguns filmes do Estúdio Ghibli são um pouco brisados, mas esse ele conta a história bem certinha ali, né? Com início, meio e fim, você consegue acompanhar, você às vezes não fica com muita confusão na cabeça, então vale super a pena estar assistindo Porco Rosso, o Último Herói Romântico. Bom, ele teve um orçamento de 9,2 milhões de dólares, tá? Aqui eu já achei quanto que foi em dólares mesmo, sem ter que fazer a conversão. Ele teve uma arrecadação de 59 milhões de dólares. Então vocês estão vendo que os filmes do Estúdio Ghibli sempre arrecadam muito mais do que realmente eles custam. Então vale muito a pena você estar assistindo, por causa que, assim, são sucessos de crítica, são sucessos pelo público, então vale muito a pena você estar assistindo. Bom, pessoal, indo para a última recomendação desse vídeo aqui, que é Princesa Mononoke, tá? Ele foi lançado em 1997, 5 anos aí depois de Porco Rosso, tá? Ele também é um anime que super vale a pena você estar assistindo. Bem dizer, o plot dele se dá em torno da guerra entre natureza e humanidade, tá? Por causa que nós começamos a história com um deus javali todo enfurecido por causa que um demônio possuiu do corpo dele. E aí tem um príncipe ali de uma aldeia no meio da floresta, que é o Ashitaka. Ele meio que tem que matar esse demônio aí que tá possuindo esse deus javali. E ele meio que fica amaldiçoado por causa que ele foi tocado por esse demônio e ele tem que sair da vila. E aí nesse momento que ele sai da vila, ele descobre que lá mais pro oeste tem uma aldeia de mineradores que meio que tá em guerra contra a floresta dos deuses. Por causa que os japoneses têm muito dessas coisas, né, de deuses da floresta, yokais, esse tipo de coisa. E aí esses mineradores, eles estão em guerra com essa floresta por causa que eles querem expandir os seus domínios, querem extrair as coisas que tem lá dentro. E aí ele conhece Sam, que na verdade é a princesa Mononoke, ela foi adotada por um casal de lobos e aí ela tá em guerra aí com essa aldeia de mineradores. Então o plot se dá totalmente em volta dessa guerra entre civilização humana e natureza, o que é muito legal, uma super crítica, né, ao capitalismo, à exploração desenfreada das florestas, esse tipo de coisa. Então também super vale a pena vocês estarem assistindo. O anime também é super bem desenhado, o anime é super bem lindo, né, as cenas da floresta são super bem iluminadas, são super bem feitas, então é muito da hora mesmo. Uma curiosidade é que eles gastaram 20 milhões de dólares para fazer essa animação, tá? Foi uma das animações mais caras para serem feitas, que é uma coisa característica meio do Miyazaki, né? O Miyazaki gosta dessas pompas, assim, de gastar dinheiro fazendo animação. Ele foi basicamente todo feito à mão, eles usaram pouca computação gráfica na época, até por causa que em 1997 a computação gráfica estava meio que começando, então eles preferiram fazer tudo à mão. E Princesa Mononoke foi um sucesso completo, tá? Eles arrecadaram aí 158 milhões de dólares, o que deu
basicamente 7 vezes o orçamento, né? Ou seja, apesar do orçamento absurdo de 20 milhões, eles arrecadaram bastante dinheiro. E uma curiosidade, o anime foi, na verdade, foi um filme com maior bilheteria do Japão até a estreia de Titanic, que basicamente Titanic foi a maior bilheteria do mundo por bastante tempo. Mas então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessas dicas aqui que eu dei do Estúdio Ghibli, tá? Esse aqui é o primeiro vídeo do canal, então esperem melhorias aí ao decorrer do canal, tá? Se você curtiu, não esquece de se inscrever aqui embaixo, tá? Eu vou fazer vídeos semanais de séries, filmes, esse tipo de coisa, então se tu curte esse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever aqui. E também não esquece de deixar aqui embaixo, gente, nos comentários a sua lista dos 5 filmes do Estúdio Ghibli que vocês acham legal, ou não só 5, quais filmes vocês acham legal do Estúdio Ghibli, por causa que isso é meio que pessoal, tá? Isso aqui foi a minha opinião aqui dentro, pode ser que alguém não goste de Porco Rosso ou goste de algum outro que eu não tenha colocado aqui na lista. Lembrando que nessa lista aqui eu não quis pegar os mais famosinhos do Estúdio Ghibli, tá? Que eu julgo que seja Viagem de Chihiro, Castelo Animado, ou mesmo Meu Amigo Totoro. Eu quis pegar aí outros filmes para vocês conhecerem do Estúdio Ghibli, tá? Então assim, não é que eu estou desmerecendo Viagem de Chihiro nem nada disso, que eu sei que ela ganhou o Oscar lá em 2001. Não é nada disso, é só para vocês conhecerem outras obras do Estúdio Ghibli, tá? Por causa que às vezes a gente fica preso em uma ou outra obra, então vale muito mais a pena você tá conhecendo também outras obras, beleza? E também se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar um gostei. Beleza, gente? Então fica aqui com vocês, eu espero de coração que tenha sido útil esse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço a todos e até mais.